Então a gente falou aí sobre os países que são pobres e os países que são extremamente pobres, né? E aqui onde eles estão distribuídos aí no planeta, ó. Dá para ver que a maioria fica no continente africano, certo? E a pobreza, gente, ela é desigual entre os países, mesmo nas regiões que se concentram mais pessoas. Mesmo nas regiões onde tem mais pessoas, existe a pobreza, ela não é igual, né? Tem uns que são mais pobres, tem um pobre e tem um extremamente pobre, né? Que a gente acabou de citar aí. Nem todo mundo vai receber a mesma quantidade, nem todo mundo, todas as pessoas pobres vivem na mesma condição. Tá? Existe também as heterogeneidades. Ó, desenvolvimento e subdesenvolvimento são realidades opostas, porém inseparáveis. Então, o que é que tem a ver os países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos? O que é que eles influenciam? O que é que os países ricos, qual a culpa que eles tiveram dos países pobres, dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, estarem nessa situação? Tem sim, existe uma relação. Ó, a maioria dos países que são pobres hoje foram colônias desses países que são ricos hoje, como é o caso do Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal, né? Os outros países da América do Sul foram colônias de Portugal. Os países, aliás, da Espanha, desculpe. Os países africanos, eles foram divididos, fatiados entre os países europeus no final do século XIX e início do século XX, e foram explorados até os anos 1940 e 1960, no qual os países africanos se tornaram independentes. E aí, durante esse período todo, desde o período das grandes navegações, houve transferência de riquezas das colônias, que hoje são os países pobres, para as metrópoles, fruto da exploração colonialista. Aliás, para os países ricos, gente, desculpe, as riquezas foram levadas para os países ricos, criando condições para o desenvolvimento econômico entre os países. Então, hoje, existe essa relação, sim. Os ricos, os países desenvolvidos de hoje, boa parte deles eram os colonizadores, né? Eram quem dominavam. E os países pobres, a maior parte, ou todos que existem hoje, todos, vamos dizer, né? Eram colônias no passado, né? Foram explorados no passado. Então existe sim uma relação. E aí as videoaulas de hoje eram essas, tá? E aí, mais uma vez, desculpe pelo transtorno. E aí eu queria que vocês assistissem com atenção. E na próxima aula nós faremos o exercício, tá? Provavelmente a gente postará uma videoaula e mais o exercício, tá ok? Então um abraço a todos e um bom dia.